Tenho 35 anos y sou analista de seguros em Lisboa. Minha vida era normal, mi casa, mi trabalho, mi hijo Tomás, de 16 anos, y mi mulher Ana, proprietaria de um salão de beleza de moda em bairro alto. Hasta que encontrei no nuestro coche algo que trastornou mi mundo, um anticonceptivo abandonado em eu asiento traseiro, como se fuera um cheque olvidado. Não era mil. Ana havia utilizado o coche la noite anterior. Eis o quedou gravado em minha memória. Era uma quinta-feira à noite, e Ana estava na cozinha, mexendo no telemóvel, com aquele sorriso que eu não via há meses. Como foi o dia, amor? Perguntou, sem tirar os olhos da tela. Respondi o de sempre, normal. Mas então joguei a bomba. Achei algo estranho no carro, Ana. Um preservativo. No banco de trás. O ar congelou. Ela parou por meio segundo, depois riu. Deve ser do Tomás. Sabe como são os adolescentes? Tomás? Nosso filho, que passa os fins de semana a estudar para entrar na universidade e trabalha meio período numa loja de ferragens. Não colava. Ele nem usa o carro, retruquei. Ana deu de ombros. Adolescentes arranjam um jeito. Mas eu sabia que era mentira. Sou analista de seguros. Meu trabalho é farejar inconsistências. E aquilo cheirava mal. Naquela noite, enquanto Ana dormia, comecei a investigar. Peguei meu caderno de registros, sim, eu anoto tudo, desde o quilômetro do carro até recibos de gasolina. Ana disse que foi ao fornecedor de produtos de beleza, a 15 quilômetros de casa. Ida e volta, no máximo 30 quilômetros. Mas o carro tinha 48 quilômetros a mais. Onde ela esteve? Abri o Google Maps e tracei rotas. Aqueles 18 quilômetros extras apontavam para um lugar, a zona industrial perto da segunda circular, cheia de oficinas mecânicas e motéis baratos. No dia seguinte, fingi que estava tudo normal. Ana saiu cedo para o salão, dizendo que tinha uma cliente especial. A Dona Maria precisa de um penteado para um casamento, disse, beijando minha bochecha. Mas o beijo parecia frio. Durante o almoço, fiz algo que nunca imaginei. Comprei um rastreador GPS online. Chegou em 24 horas. Instalei-o no carro dela, escondido sob o para-choques. Era pequeno, discreto, e me diria exatamente aonde ela ia. Naquela semana, o rastreador confirmou minhas suspeitas. Ana foi ao fornecedor, mas depois parou 20 minutos num hotel na zona industrial. Depois, mais 15 minutos numa oficina chamada Auto Rápido. O padrão se repetiu 2 vezes. Fornecedor, motel, oficina. Era como um itinerário de traição. Tirei fotos do carro dela estacionado nesses lugares, mas não dela, isso parecia cruzar uma linha. Eu precisava de provas, não de obsessão. Na sexta-feira, decidi visitar a Auto Rápido. O lugar era um caos, chão manchado de óleo, ferramentas espalhadas, e um tipo atrás do balcão que parecia saído de um filme. Rafael, o dono, tinha uns 40 anos, braços fortes de quem mexe com pneus o dia todo e uma tatuagem desbotada no antebraço. Posso ajudar? Perguntou, limpando as mãos num pano sujo. Minha esposa, Ana Mendes, disse que vocês fizeram um bom trabalho no carro dela, respondi, testando. Ele sorriu. Ana? Claro, grande mulher. Muito simpática. O tom dele fez meu sangue ferver. Só os travões, né? Insisti. Ele riu. Nosso objetivo é satisfazer o cliente. Saí de lá antes que fizesse algo estúpido. Naquela noite, Ana estava no sofá, rindo de mensagens no telemóvel. Quem é? Perguntei, tentando soar casual. A Rita, do salão, disse, sem me olhar. O telemóvel vibrou de novo. Outra risada. Sistema de inventário animado esse, hein? Provoquei. Ela hesitou, só um instante, mas eu vi. Coisas do trabalho, João. Você não entenderia. Foi então que cruzei uma linha. Quando ela foi ao banheiro, peguei o telemóvel dela e projetei a tela na nossa TV. As mensagens apareceram em letras gigantes. Rafael, hoje foi incrível.
Mal posso esperar por amanhã. E a resposta: você é demais, Ana. Traz aquele vestido vermelho. Meu coração parou. Ana voltou, viu a tela e ficou pálida. João, o que estás a fazer? Gritou, correndo para o comando da TV. Sistema de inventário, retruquei. Ou é assim que chamamos traição agora? Ela tentou explicar. Não é o que parece. Rafael, ele me faz sentir viva. Você não entende. Viva, respondi. Jogaste 17 anos de casamento fora por um mecânico qualquer. A discussão explodiu. Ana admitiu que estava entediada, que nosso casamento era rotina. Você chega do trabalho, come, vê TV e dorme. Todo dia. Há anos. Ela não estava totalmente errada, mas isso justificava? Então a solução foi me trair? Perguntei. Ela ficou em silêncio. E agora? Perguntei. Não sei, disse ela, pela primeira vez honesta. Naquela noite, decidi, ela pagaria pelas escolhas dela. Mas eu não seria o vilão. Minha vingança seria fria, calculada e, acima de tudo, legal. Depois da confrontação, a casa virou um campo minado. Ana e eu éramos estranhos educados, dormindo em lados opostos da cama, como se o colchão fosse uma fronteira. Eu não podia continuar assim. Como analista de seguros, sei que um problema ignorado só piora. Então, comecei a construir meu plano, usando o que sei fazer melhor: investigar. Primeiro, pesquisei Rafael, o mecânico. Rafael Souza, 38 anos, dono da Auto Rápido. Divorciado, com dívidas de pensão alimentícia e um histórico de multas por serviços mal feitos. Sua licença comercial estava suspensa por irregularidades em inspeções veiculares. Ele aprovava carros que não deveriam estar na estrada. Interessante. Liguei para um velho contato, o Miguel, que trabalha na Câmara Municipal e lida com licenças comerciais. Miguel, preciso de um favor, disse. Dá uma olhada na Auto Rápido, na segunda circular. Acho que estão operando sem permissão. Ele riu. João, sempre direto. Deixa comigo. Enquanto esperava, foquei no salão da Ana. O beleza do bairro era o orgulho dela, mas também sua vulnerabilidade. Ela tinha um evento anual de clientes em 2 semanas, uma festa chique com vinho, petiscos e descontos. Perfeito. Ofereci ajuda. Posso trazer o projetor do trabalho, sugeri. Fazer um slideshow sobre o salão, mostrar o antes e depois dos cortes. Ana pareceu surpresa, talvez pensando que eu estava tentando salvar nosso casamento. Seria ótimo, disse, hesitante. Eu só sorri. Não era perdão. Era estratégia. Passei dias montando o slideshow. Nada de penteados. Reuni provas, fotos do carro da Ana no motel, capturas de mensagens com Rafael, recibos estranhos que achei na bolsa dela, um de 50 euros por serviço de travões num carro sem problemas. O rastreador GPS mostrou o padrão: fornecedor, motel, oficina. Também consegui algo inesperado: uma gravação. Um amigo do Rafael, que instala som automotivo, deixou o telemóvel gravando sem querer. Essa dona do salão é louca por mim, dizia Rafael. Casada com um tipo chato de seguros. Aparece 2 vezes por semana. Pensa que é um grande romance, mas eu só quero saber quanto vale o marido dela. Cada palavra era um soco. No dia do evento, o salão estava cheio. Clientes rindo, copos de vinho tilintando. Instalei o projetor enquanto Ana fazia charme para as clientes. Senhoras, anunciou ela, meu marido João preparou um slideshow sobre nossa jornada no Beleza do Bairro. Peguei o microfone. Obrigado, disse. Foi uma jornada e tanto. A primeira imagem era nossa foto de casamento. Suspiros na plateia. A segunda, a abertura do salão, com Ana cortando a fita e eu segurando Tomás, bebê. Mais suspiros. Então, a terceira, o carro da Ana no motel, às 14 horas de uma terça-feira. A sala ficou muda.
Algumas de vocês devem estar curiosas sobre nosso compromisso com os clientes, falei. Ana sempre foi além. Às vezes, além do que é apropriado. A próxima imagem mostrou as mensagens com Rafael. Não posso esperar por amanhã. Traz o vestido vermelho, dizia ele. Ana ficou branca, correndo para o projetor. João, para, gritou. Mas eu continuei. Mostrei o recibo de 50 euros da Auto Rápido. Serviço de travões? Ou algo mais? Perguntei. A plateia murmurava, chocada. Ana correu para o banheiro. Toquei a gravação de Rafael. Sua voz ecoou. Ela pensa que é um grande romance, mas é só negócio. As clientes se entreolharam, algumas com raiva, outras com pena. João, isso é baixo, disse a Carla, uma cliente antiga. Baixo foi ela trair nosso casamento, respondi. Ana voltou, olhos vermelhos. Este é o meu salão, gritou. E nosso contrato de arrendamento está em ambos os nomes, retruquei, calmamente. Falo com meu advogado segunda-feira. Saí, deixando o caos para trás. O evento no salão foi um terremoto. Quando saí, as clientes de Ana cochichavam, chocadas, enquanto ela tentava salvar o que restava da sua reputação. Eu não senti alegria, só um vazio que não explicava. Mas o plano não tinha acabado. Como analista de seguros, sei que um caso bem construído precisa de todas as peças no lugar. E a próxima peça era Auto Rápido. Na segunda-feira, meu contato na Câmara Municipal, Miguel, ligou. João, verificamos a Auto Rápido. A licença deles está suspensa há meses. Aprovavam carros sem condições, e há denúncias de fraudes em inspeções. Vamos fechar o lugar esta semana. Sorri pela primeira vez em dias. Obrigado, Miguel. Manda-me os detalhes. Ele enviou um relatório. Rafael operava ilegalmente, sem seguro nem certificação. O Estado ia confiscar os carros no pátio e multá-lo pesado. Se ele resistisse, podia enfrentar prisão. Enquanto isso, o salão da Ana desmoronava. As notícias correm rápido em Lisboa, especialmente quando envolvem traição em um espetáculo público. Em poucos dias, metade das clientes cancelou as marcações. O beleza do bairro perdeu o brilho. Ana tentou manter a fachada, postando fotos sorridentes nas redes sociais, mas os comentários eram implacáveis. Como confiamos em ti agora? E, que vergonha, Ana. Eu não sentia pena. Ela escolheu isso. Mas havia o Tomás. Nosso filho, de 16 anos, estava preso no meio do furacão. Ele ficou comigo num fim de semana, e enquanto comíamos pizza, ele perguntou, pai, por que fizeste aquilo no salão? A mãe está destruída. Olhei para ele, tentando equilibrar a verdade com o cuidado que um pai deve ter. Tomás, ela mentiu para nós. Durante meses. Eu só mostrei a verdade. Ele baixou os olhos. Mas precisava ser assim? Na frente de todos? A pergunta doeu. Talvez eu tivesse ido longe demais, mas recuar não era opção. Às vezes, a verdade é feia, respondi. Mas deixar as coisas escondidas seria pior. Decidi avançar com a fase final. Descobri que Rafael tinha um histórico mais sujo do que eu imaginava. Além das dívidas e fraudes, ele devia dinheiro a um fornecedor de peças que não tolerava atrasos. Um amigo meu, que trabalha com esse fornecedor, deu-me uma dica: o tipo está desesperado. Se a Auto Rápido fechar, ele vai atrás do Rafael com tudo. Passei a informação ao fornecedor, anonimamente, claro. Em 2 dias, Rafael recebeu uma notificação judicial por dívidas não pagas. O cerco estava a apertar. Na sexta-feira, soube que a Auto Rápido foi fechada. 3 carros foram confiscados, incluindo um que pertencia a um vereador local, o que só aumentou a pressão sobre Rafael. O contrato de arrendamento da oficina proibia operações ilegais, e o senhorio já preparava o despejo. Rafael estava a afundar-se, e eu não precisei levantar um dedo além de fazer as ligações certas. Enquanto isso, Ana tentou falar comigo. Ligou-me na quinta à noite. João, podemos resolver isto.
Pelo Tomás. A voz dela tremia, mas não era remorso, era desespero. Resolver? Perguntei. Tu destruíste o nosso casamento. O que queres resolver agora? Ela ficou calada. Quero ver o Tomás amanhã, disse. Tudo bem. Mas o resto? Acabou. Desliguei. Não havia volta atrás. Naquele fim de semana, Tomás e eu fomos à loja de ferragens onde ele trabalhava. Enquanto ele organizava parafusos, disse: a mãe diz que tu arruinaste a vida dela. Suspirei. Ela arruinou a própria vida, filho. Eu só fiz as pessoas verem quem ela é. Ele assentiu, mas vi que estava dividido. Era o preço da verdade. Os dias após o fecho da Auto Rápido foram um turbilhão. Rafael desapareceu de Lisboa, provavelmente fugindo das multas e das dívidas que se acumulavam como peças de dominó caindo. O senhorio da oficina despejou-o em menos de uma semana, e os rumores diziam que ele estava a tentar abrir um novo negócio noutra cidade. Boa sorte com isso. A justiça, mesmo que lenta, tinha começado a funcionar. Mas o meu foco agora era Ana e o que restava do nosso casamento. O salão de beleza do bairro estava em queda livre. Das 30 clientes regulares, sobraram menos de 10. Algumas vinham por piedade, outras por curiosidade mórbida, querendo detalhes do escândalo. Ana tentou manter o negócio vivo, mas as redes sociais eram cruéis. Um grupo local no Facebook começou a partilhar memes sobre o caso. E uma cliente publicou: cortei o cabelo com uma traidora. Nunca mais. Ana ligou-me, furiosa. Isto é culpa tua, João. Destruíste o meu salão. Respondi calmamente: eu só mostrei a verdade. Tu escolheste o Rafael. Ela desligou, mas eu sabia que o peso das consequências a estava a esmagar. Enquanto isso, mudei-me para um pequeno apartamento em Alvalade. Nada de luxo, só um espaço funcional com Wi-Fi decente e lugar para estacionar. O Tomás passava os fins de semana comigo, e criamos uma nova rotina: pizzas sextas, idas à loja de ferragens onde ele trabalhava aos sábados, e estudo aos domingos. Num desses fins de semana, ele perguntou: pai, por que não tentaste consertar as coisas com a mãe? Tipo, terapia ou algo assim? A pergunta foi como um murro. Filho, disse, quando alguém te trai assim, não é só o casamento que quebra. É a confiança. Não havia como voltar atrás. Ele assentiu, mas via confusão nos olhos dele. Ser pai é proteger, mas às vezes proteger significa tomar decisões duras. Decidi finalizar o meu plano. O contrato de arrendamento do salão estava em ambos os nossos nomes, uma decisão que tomamos quando Ana abriu o negócio. Falei com o meu advogado, o Ricardo, que analisou tudo. João, tens direito à metade do valor do salão se venderes a tua parte, disse ele. Ou podes forçar a venda do espaço, já que é propriedade conjunta. Escolhi a segunda opção. Não por ganância, mas porque Ana precisava entender que as ações têm consequências. Enviei uma notificação formal ao senhorio e à Ana, informando que queria a venda do imóvel. Ela tinha 30 dias para encontrar um comprador ou eu levaria o caso a tribunal. Ana tentou negociar. Encontramo-nos num café em Campo de Ourique, um lugar neutro. João, por favor, disse ela, com os olhos cansados. O salão é tudo o que tenho. Não leves isso também. Tu levaste o nosso casamento, respondi. O salão é só uma parte do preço. Ela ofereceu pagar-me a minha parte aos poucos, mas recusei. Não é sobre dinheiro. É sobre responsabilidade. Saí do café sem olhar para trás. O advogado disse que a venda podia render o suficiente para eu começar de novo, talvez até ajudar o Tomás com a universidade. Enquanto isso, descobri algo inesperado. Uma das clientes de Ana, a Carla, contactou-me. João, sei que estás magoado, mas a Ana está a tentar mudar. Ela começou terapia. Não me comoveu. Ela devia ter pensado nisso antes do motel, respondi. Mas a Carla insistiu, ela sabe que errou. Só quer uma chance de ser uma mãe melhor para o Tomás. Isso fez-me parar.
O Tomás era o que importava. Talvez, só talvez, eu pudesse deixar Ana reconstruir a vida dela, desde que fosse longe de mim. A venda do salão foi o golpe final. Após semanas de negociações tensas, o Beleza do Bairro foi colocado à venda. Ana tentou lutar, mas o contrato em nossos nomes era claro. Um comprador apareceu rápido, uma cadeia de salões que queria expandir em Lisboa. A venda foi fechada em um mês, e dividi o valor com Ana, como exigia a lei. Metade foi para um fundo para a Universidade do Tomás. A outra metade usei para pagar meu apartamento e começar de novo. Ana ficou com o suficiente para recomeçar, mas o salão, seu sonho, era passado. Enquanto isso, Rafael sumiu de vez. Soube por um contato que ele tentou abrir outra oficina em Coimbra, mas as dívidas e a má reputação o seguiram. Um processo por fraude o pegou, e agora ele enfrentava multas e possível prisão. Não senti prazer, apenas alívio. Ele era o sintoma, não a causa. A causa era Ana e as escolhas dela. O Tomás foi o mais difícil. Num sábado, enquanto arrumávamos prateleiras na loja de ferragens, ele disse: "Pai, a mãe está diferente. Diz que sente muito." Olhei para ele, tentando medir o peso daquelas palavras. "Filho, ela pode sentir muito, mas isso não apaga o que fez." Ele assentiu. "Eu sei. Mas ela é minha mãe. Não quero odiá-la." Aquilo me atingiu. Ele estava certo. A raiva que eu sentia era minha, não dele. Decidi que, pelo Tomás, eu não dificultaria mais a vida da Ana. Ela podia reconstruir, desde que fosse sem mim. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Fiquei com a custódia principal do Tomás, a casa e minha paz de espírito. Ana alugou um pequeno estúdio e começou a trabalhar como cabeleireira freelance. Algumas clientes antigas voltaram, movidas por pena ou lealdade. Não me importava. Meu foco era o Tomás e nossa nova vida. Continuamos com pizzas às sextas, idas à loja aos sábados e estudo aos domingos. Ele começou a falar sobre estudar engenharia, e eu vi um futuro brilhante pela frente. Uma noite, encontrei Ana por acaso no supermercado, no corredor dos vinhos. Ela estava sozinha, escolhendo uma garrafa barata. João disse, hesitante: "Quero que saibas que estou em terapia. Estou a tentar ser melhor." Olhei para ela, a mulher com quem dividi 17 anos, agora uma estranha. "Fico feliz por ti, Ana. Mas isso é contigo agora." Ela assentiu, sem insistir. "Cuida do Tomás", pediu. Sempre respondi, e saí. Naquela noite, no meu apartamento, comi uma pizza caseira e pensei no que fiz. A apresentação no salão, a venda, a exposição pública, foi tudo necessário. Talvez não. Podia ter confrontado Ana em privado, tentado terapia, preservado a paz pelo Tomás. Mas a traição dela cortou algo que não se conserta. Eu escolhi a verdade, mesmo que doesse. Como analista de seguros, sei que o risco vem com consequências. Ana pagou as dela. Eu paguei as minhas, carregando o peso de um filho dividido entre 2 pais. A justiça não é sempre doce. Às vezes, é só necessária. E, no fim, escolhi ser o homem que não deixa a traição passar em branco, mas que também não deixa a raiva definir o futuro. Pergunta para vocês: acham que a minha vingança foi longe demais, ou era o que Ana merecia? Se estivessem no meu lugar, escolheriam expor a verdade publicamente ou resolver tudo em privado, pensando no impacto num filho como Tomás? Deixem nos comentários.